Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da seguinte frase: os nossos problemas têm o tamanho que nós queiramos que eles tenham. Queridos e queridas, qualquer um pode argumentar: poxa, mas não é bem assim. É lógico que eu não quero ter problemas grandes. Claro, nenhum de nós quer ter problemas grandes. Porém, eu vou fazer uma analogia e talvez ajude a nós refletirmos acerca dessa frase. Como vocês podem perceber, eu sou carioca porque eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci em Niterói. E eu morava, quando pequeno, eu morava num bairro chamado Engenhoca. E quando eu tinha 7 anos, obviamente, eu fui para o colégio, no Colégio Estadual Menezes de Vieira. Eu tinha 7 anos de idade, eu devia ter 1,10 m por aí. Hoje eu tenho 1,84 m, sou bem maior. Então, qual era a lembrança que eu tinha dessa escola? É que era uma escola muito grande, o pátio era muito grande, as salas eram muito grandes. Essa era a memória que eu tinha desse colégio. Já depois de adulto, eu necessitei ingressar na universidade e aí não constava no meu currículo escolar a minha primeira série que eu cursei lá nesse colégio. E eu necessitei, depois de adulto, ir lá para poder ter o complemento do meu currículo escolar. E qual não foi a minha decepção, eu acho que eu já contei isso aqui em outro vídeo, que ao entrar na escola, aquela minha memória era muito mentirosa. Por quê? Porque a escola era pequena, o pátio era pequeno, as salas eram pequenas. E eu fiquei muito decepcionado com aquilo, porque a minha memória era outra. E aí eu percebi o seguinte, que quando eu era criança, a minha percepção, devido ao meu tamanho, era que a escola era grande. Depois de adulto, eu hoje tenho 1,84 m, a minha percepção é ao contrário, aqui a escola é pequena. Por quê? Porque eu estou enxergando a escola segundo a minha altura atual, e não a altura que eu tinha quando eu era criança. E também a maneira como eu enxergava a escola quando eu era criança. Então, trazendo aqui para a nossa frase, os nossos problemas também assim o são. Quando nós os temos, nós achamos que eles são enormes, que eles são intransponíveis, que nós não vamos dar conta desses problemas. E com muito esforço pessoal e com o tempo a nosso favor, ou seja, o tempo vai passando e nós vamos trabalhando na busca da solução desse problema, ele vai diminuindo de tamanho. Ele continua lá, só que a nossa perspectiva acerca dele se torna menor. Por isso é que o nosso problema tem um tamanho que nós queremos que ele tenha. Se eu superdimensiono um problema, se eu dou a ele maior tamanho do que na verdade ele tem, ele sempre vai ser intransponível. Eu sempre vou achar que ele não tem solução, que eu não tenho capacidade de solucionar. Porém, se eu o enfrento de frente, se eu busco por todos os meios e maneiras solucioná-lo, ele vai diminuindo de tamanho. Talvez eu leve muito tempo para solucioná-lo, mas esse tempo vai fazendo com que esse problema, seja ele qual for, seja ele pessoal, de saúde, emocional, sentimental, seja ele qual for, ele vai diminuindo porque eu vou, aos pouquinhos, limando esse problema. Eu vou fazendo com que ele se adapte a mim, e não eu que vou me adaptar ao problema. Esse talvez seja um grande erro nosso. Os problemas são criados por nós. Por mais que nós não queiramos admitir, nada nos chega se nós não criarmos. Nós somos os agentes do nosso fazer. E uma vez sendo agentes do nosso fazer, os problemas são criados por nós. Eu sei que é duro a gente reconhecer, porque o nosso esporte predileto é botar a culpa nos outros.
é achar que a culpa por algum problema que eu esteja passando, alguma dificuldade, é sempre das outras pessoas e jamais de mim, quando na verdade só existe uma pessoa que é responsável pelos meus problemas e pelos meus sucessos, sou eu mesmo. Se eu sou imprevidente, eu crio problemas e eles se tornam grandes, e eu tenho que ajudar a diminuí-los. Ao contrário, se eu sou uma pessoa previdente, eu tenho muito mais chance de ter menos problemas, ou se eu os tiver, rapidamente eu os vou solucionar. Então, queridos e queridas, qual o tamanho do problema que nós queremos ter? Certamente, de preferência nenhum, mas se os tivermos, que eles sejam pequenos e que nós tenhamos muita coragem para solucioná-los. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.